Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. A partir do verso 18 até o versículo 25, convido a você a abrir a sua Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia e em reverência à palavra de Deus, mesmo sentado como os irmãos estão, com reverência, mas por que não se colocar de pé? Quero convidar a colocar-se em pé, abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25. Se você está próximo de alguém que não tem a Bíblia, aproxime-se dele, certamente é um crente perto de você. Mateus capítulo 1, verso 18 a 25. Amém? Amém. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém. Deus, santo é o Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de nesse encontro ouvir a Tua voz. E nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Tem misericórdia, Pai, de mim. Aprove o Senhor estar aqui e ser somente porta-voz da Tua mensagem. Revela, ó Deus, a Tua congregação, ao Teu povo, aquilo que o Senhor tem revelado ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e amigos podem se sentar. É um texto bastante conhecido, estamos na iminência de comemoração de mais um Natal. E por que o Natal é especial? No Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados, são datas que celebramos anualmente. E todos surgiram ao longo dos anos com base especial no comércio. Porém, o Natal é diferente. É fato que hoje ele está bastante distorcido com a sua essência, e tem muita gente tirando proveito do Natal de Jesus, sem nem mesmo conhecê-lo. Porém, o Natal é o nascimento de Jesus. É tempo de boas notícias para você e para todo mundo. E o que esta época representa para você? Qual a sua imagem do Natal? Um acontecimento especial anunciado aproximadamente 750 anos depois, e podemos ver essa profecia se cumprindo através de pessoas especiais, de uma forma especial, trazendo ao mundo alguém muito especial para salvar, especialmente você, para me salvar. O Natal é especial porque nós não comemoramos o aniversário de qualquer pessoa, de qualquer líder religioso, de qualquer líder denominacional, mas o Natal é especial porque nós comemoramos o nascimento de Jesus, o Filho de Deus. O Deus conosco, Deus Emanuel, aquele que deixou a sua glória e veio entre nós, demonstrando de uma forma humilde, demonstrando de uma forma que nós pudéssemos entender. Ele poderia vir numa nuvem, ele poderia descer já com autoridade, mas ele veio revelado pelo Espírito Santo de Deus como uma profecia que se cumpre 750 anos antes, e agora se cumpre na vida de Maria. E hoje nós estamos comemorando exatamente o nascimento de Jesus. Que semana especial! É uma semana de correria, cidade super movimentada, shopping super movimentado, mercado super
lotado. E lá no dia 24 à noite, o mundo para celebrar o nascimento de Jesus. É muito ruim quando as pessoas não lembram do nosso aniversário, não é? Imagina no seu aniversário, ninguém ligar para você, ninguém mandar uma mensagem, não ter big, não ter bolo, não ter salgado, não ter refrigerante, não ter um suquinho. E você passa o aniversário, a gente já fica na expectativa, quanto mais agora com o Facebook, com o WhatsApp, chega no aniversário, quando dá 00:01, a gente, quem mandou mensagem para mim? Quem mandou mensagem? E a gente fica feliz da vida. A gente comenta com a Jerusa assim, olha quem mandou parabéns para mim no dia do aniversário aqui, recebi uma mensagem, pastor Rafael Abdala, meu Deus, aniversário, lembrança, gratidão, no aniversário de Jesus, parabenize Ele. Jesus, muito obrigado pela Tua presença na minha vida. Obrigado pela salvação. Irmão Eli sempre agradece a Deus pela salvação, pelo perdão dos seus pecados. É exatamente isso, o Natal é especial porque nós reconhecemos que Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que estava desde o início, lá em Gênesis você já vai observar ali a presença de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus do Espírito Santo, conduzindo todas as coisas. E quando Deus diz, façamos o homem, Ele diz no plural, façamos o homem, Ele já estava Deus, Jesus, o Espírito Santo, então você é a imagem e semelhança de Deus. O pecado nos afastou, tirou essa imagem, destruiu, desfigurou essa imagem. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, Jesus veio para nos dar nova vida, Jesus veio para voltarmos a ter intimidade com Deus. O Natal especial por quê? Algumas coisas nós podemos anotar nesse texto e compartilhar com os irmãos. O Natal é especial porque dele aprendemos que os milagres de Deus são reais. Se você observar nos versos 18 ao verso 20, quando ali Mateus está relatando sobre o nascimento de Jesus Cristo, que diz assim, Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo de Deus. O Natal ele é especial, meus amados, porque aprendemos que os milagres de Deus são reais. É uma concepção sobrenatural, é uma obra divina e não humana. Só Jesus foi gerado assim. Louvado seja Deus por isso. Jesus, o seu nascimento, a sua vida, as suas obras, a sua morte e ressurreição, simplesmente singular. A história do Natal é uma história de milagres. Desde o momento em que o Espírito Santo agora gera na vida de Maria, a partir daquele momento nós já podemos perceber os milagres de Deus. Milagre esse que era prometido há 750 anos antes de Jesus nascer. É um milagre. Natal é um milagre porque é um momento em que o Deus Todo-Poderoso, Ele transformou a nossa vida, Ele veio até nós para perdoar os nossos pecados. É um milagre. É um milagre quando o homem, dando passos largos para o inferno, para a destruição eterna da sua vida, o nascimento de Jesus veio para resgatar o homem do pecado e pôr ao homem, firmar os seus passos na rocha e dar ao homem agora o privilégio de morar no céu, na eternidade com Jesus. Natal é um milagre porque nós reconhecemos que nós somos transformados pela presença de Jesus. E meus amados, posso continuar acreditando em milagres, mesmo estando nesse tempo, porque Jesus continua fazendo milagres. Deus continua fazendo milagres. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, verso 8, nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então, por isso, nós celebramos o Natal, porque nós cremos no milagre de Deus. Acredite em Jesus. Milagres só Jesus pode fazer. A vinda de Jesus é um milagre. A nossa salvação é um milagre. A nossa transformação é um milagre. Por isso que o Natal é especial,
porque nós aprendemos que os milagres de Deus são reais. Você já experimentou esse milagre na sua vida? Você já experimentou essa transformação na sua vida? Você já experimentou a presença do Deus Todo-Poderoso na sua vida? Você já experimentou um milagre no mundo que nós estamos vivendo, numa agitação muito complicada, mas esse Deus continua revelando os seus milagres, revelando o seu amor, revelando a sua graça, trazendo para nós salvação, trazendo para nós alegria. Então celebre ao Senhor, exalte ao Senhor nesse Natal, celebrando aos milagres de Deus que são reais, são visíveis. E tudo começou por amor a cada um de nós. Mas a segunda lição nós podemos aprender que o Natal é especial, porque dele aprendemos que Jesus é a solução para os seus pecados, para os meus pecados. Olha no verso 21, creio que você está com a Bíblia aberta, Mateus 1, 21, olha o que diz aí o texto da palavra de Deus. Ela dará luz a um filho, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O Natal é especial porque dele aprendemos que Jesus é a solução para os nossos pecados. O Senhor é a salvação. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido, como diz Lucas 19, 10. Porque só nele está a salvação em Deus. Sem Jesus não tem Natal. Sem Jesus não tem salvação. Sem Jesus não tem alegria. Sem Jesus não temos a certeza de que nós iremos morar na eternidade com Ele. Sem Jesus nós não vamos morar na eternidade com Jesus, com Ele. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela relata lá em Romanos, capítulo 3, dos versos 23 a 24, olha o que diz aí, Romanos 3, 23 a 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Atos 4,12 diz que nenhum outro nome, né, abaixo do céu, nenhum outro nome é dado pela qual o homem deve ser salvo, só Jesus é o caminho, só Ele é a salvação, só Ele é quem perdoa os pecados. Nós não temos nenhum mérito, não há nenhum esforço nosso, não é a religião que vai perdoar os nossos pecados, não é a tradição que vai perdoar os nossos pecados, mas é Jesus. É só Ele é quem vai perdoar, é só Ele quem veio buscar e salvar os que havia perdido. Então, o Natal é especial porque dele aprendemos que Jesus é a solução para os seus pecados. Neste Natal, vença seus medos e preconceitos. Nesse Natal, deixe Jesus curar a sua vida interior. Neste Natal, deixe Jesus libertar a sua vida. Neste Natal, deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Neste Natal, permita que Jesus venha nascer no seu coração e desfrute da companhia de Jesus para toda a eternidade. Mas há uma terceira lição nesse texto. O Natal é especial porque nele aprendemos que a Bíblia é fiel em suas promessas para você. Coisa maravilhosa, a Bíblia é a palavra de Deus. E você vai ver isso no versículo 22. Em Mateus capítulo 1, verso 22. Olha o que diz o texto. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Deus revelou na Bíblia 750 anos aproximadamente antes do nascimento de Jesus. Isaías capítulo 7, 14 diz: por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamarás Emanuel. E que foi relembrado nesse texto, foi relembrado ao povo por Mateus, aqui no verso 23, ele diz o seguinte: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Se cumpriu isso na sua vida? Tem se cumprido isso em cada Natal que você comemora? Tem se cumprido na sua vida, no seu dia a dia, na sua intimidade com Jesus? Tem se cumprido no momento em que você se prostra diante de Jesus e o adora? O Natal é especial porque a Bíblia é fiel em suas palavras e ela continua sendo fiel a mim e a você. Ela continua trazendo para nós
para nós forças, coragem, é Deus falando ao nosso coração, é Deus nos revelando a sua graça, é Deus nos revelando o seu amor, é o Deus se manifestando entre nós, revelando a sua glória, vindo até nós, para a nossa salvação. O Natal é especial, uma outra lição nós podemos aprender nesse texto. O Natal é especial porque dele aprendemos que Deus está perto de você. O Deus Todo-Poderoso está perto de você. E aí lá no versículo 23, na parte final, quando fala que o Emanuel, ele é Deus conosco. Você lembra do Salmo 23? Davi escrevendo esse salmo, é um salmo belíssimo. É um salmo que ele é lido, ele é pregado, ele é ensinado em qualquer circunstância da nossa vida. E Davi nos ensina algumas lições do Salmo 23, principalmente o primeiro versículo, quando diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vamos dizer juntos? O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, a mesma expressão que Deus usou a Moisés, quando Moisés disse para Deus: como que eu vou me apresentar a Faraó? Quem eu vou dizer que me indicou e que me enviou para falar com ele? E Deus diz: eu sou o que te enviou. É a mesma expressão quando Davi diz: o Senhor. E ele relata ainda no Salmo 23, diz: o meu pastor. Ele não é um Deus distante. Muitas vezes nós comemoramos o Natal com a pessoa tão distante. Às vezes nós comemoramos o Natal e não lembramos de Jesus. Mas o Natal significa Deus está conosco, Deus Emanuel, o Senhor é o meu, Ele quer ser o seu Senhor, Ele quer ser o seu pastor, Ele quer ser seu companheiro, Ele quer ser seu amigo, Ele quer ser seu salvador, Ele quer ter uma intimidade com você, Ele quer manifestar a sua glória com você. Então o Senhor é o meu pastor, e quem tem esse pastor que não está distante, Ele está dentro do seu coração, nada me faltará, porque Ele supre todas as nossas necessidades segundo a riqueza da sua graça. O Natal é especial porque dele aprendemos que Deus está perto de você, Deus presente na história, em nossa vida, a comunhão entre Deus e os homens, Ele está aqui hoje, por isso o nosso Natal faz toda a diferença. Tenhamos, meus amados, um relacionamento pessoal e perto do Senhor. É por isso que nós cantamos nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Jesus marcou encontro com a humanidade. Ele marcou encontro comigo e com você. O convite é feito. O desafio é feito. E esse diálogo, ele revelando que traz para nós salvação, libertação, cura, transformação. Qual é a nossa resposta? Eu quero Jesus para a minha vida. O Natal é especial porque o Deus Todo-Poderoso veio até mim e mudou a minha história. O Natal é especial porque o Deus Emanuel, o Deus conosco, Ele está comigo, Ele está perto. Ele quer ser o Senhor, o Salvador da minha vida. Mas em último lugar, nós podemos aprender nesse texto, o Natal ele é especial, porque nele aprendemos que Deus tem um plano para a sua vida. É interessante a história, a genealogia de Jesus, até chegar esse momento. Pessoas que nós nem poderíamos imaginar, mas Ele usou todos para chegar até nós. Verso 24, 25, Mateus 1. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Eu gosto muito da expressão de Maria, quando o anjo visita Maria e disse: Maria, você dará à luz a um menino, você dará à luz a um filho de Deus, será concebido pelo Espírito Santo de Deus. E ela fala algo tão lindo, que marca muito a minha vida: cumpra em mim
os propósitos do Senhor. Quando nós comemoramos o Natal, nós reconhecemos, dizemos para Deus o seguinte: cumpra em mim os propósitos do Senhor na minha vida. Deus teve um plano para a vida de Adão e Eva. Deus teve um plano para a vida de Abraão e Sara. Deus teve um plano na vida de José e Maria. E também Deus tem um plano para mim e para a sua vida. Ele não tem plano só para pessoas especiais. Ele tem um plano para todos. A palavra de Deus diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-lo prosperar e não de causar danos, planos de dar-lhes a esperança de um futuro. Jeremias 29:11. Deus tem um plano especial para a sua vida porque Deus o ama. Deus tem um plano especial para mim e para a sua vida porque é Natal. Se não for Natal, nós estamos perdidos. Certamente nós não estaríamos aqui, ou estaríamos reunidos sem motivo, sem razão, sem propósito. Mas estamos aqui porque nós celebramos ao Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso, e é um plano especial de Deus para a sua vida, há um plano especial de Deus para a sua família. Creia em milagres, creia no poder de Deus. Eles são José e Maria, um casal comum, temente ao Senhor, porém um casal humano, pobre, indigno da graça, canais de Deus para a realização de um milagre. Maria deu à luz a um filho, Jesus. Tenha a seguinte atitude para Deus cumprir os seus planos sobre a sua vida, como fez com José e Maria. Olha a atitude de José. A atitude de José como servo de Deus, ele cumpriu obediência. Diz o texto 24, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Natal é obediência. Natal é reconhecimento. Venha nascer em minha vida. A atitude de Maria como serva de Deus em obediência, lá em Lucas 2,19, diz: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Ela sabia o propósito de Deus na sua vida. José sabia o propósito de Deus na sua vida. Será que você sabe o propósito de Deus na sua vida? Não permita que passe mais um Natal sem você reconhecer que é por você que Jesus veio. Não permita que você comemore mais um Natal sem reconhecer que é um plano de Deus tremendo para a sua vida. Que Ele veio, Deus conosco, Ele veio para ter intimidade, Ele veio até nós para nos salvar. Não é para nos dar dinheiro, não é para nos dar casa, não é para nos dar carro, não é para nos dar fama, não é para nos dar poder. Isso aí você pode fazer, você corre atrás, vai trabalhar, seja honesto, seja fiel, Deus vai lhe abençoar. Porque tudo que você pegar aqui, tudo que você tem, um dia vai ficar. Mas Jesus veio para dar a mim e a você a vida eterna, perdoando os nossos pecados, nos dando acesso ao trono da graça de Deus. Infelizmente vivemos num tempo que a teologia da prosperidade distorce. Mas o verdadeiro sentido do Natal é para resgatar o homem do pecado, da incredulidade, é tirar o homem do pecado e dar ao homem a vida eterna, mudando a sua história, o homem se arrependendo dos seus pecados, sendo batizado biblicamente, publicamente, demonstrando que é uma nova vida em Cristo Jesus. É Natal. É Natal. Deus não precisa nos usar, porém, Ele assim deseja fazer. Deus quer usar você, não mais para servir de pai ou mãe de Maria, mas para anunciar que este mesmo Jesus vive e reina eternamente e breve voltará para julgar todas as nações. Maria, ela foi serva de Jesus e não mãe de Deus. João 2, verso 5, lá, quando nós pregamos hoje de manhã, diz o seguinte: sua mãe diz aos serviçais, façam tudo o que ele lhes mandar, porque o poder é dele, ele é o Senhor, ele que tem o poder, é ele quem faz milagre, é ele que veio salvar o homem, é ele que veio resgatar o homem.
Quando então Maria, ela vai visitar Isabel, a sua prima, e ela diz, a Bíblia, que ela diz o seguinte: a minha alma se engrandece em Deus, e meu Senhor e meu Salvador. Ela, Maria, é importante, mas ela mesmo reconheceu Jesus como seu Salvador, porque não há nenhum justo, só Jesus Cristo salva. Da mesma forma, o privilégio, Maria teve o privilégio de conceber Jesus, de dar a vida a Jesus. Nós podemos também agora, com a presença de Jesus na nossa vida, com o Espírito Santo de Deus, levar a mensagem a outras pessoas, dizendo que Jesus é o Senhor. Não coloque Maria, não coloque imagem, não coloque santo no lugar onde ela mesma nunca se colocou, e a Bíblia também não. Creia em Deus através de Jesus. Esse é o verdadeiro Natal. Você crê e aceita essas verdades bíblicas em sua vida? Mas como eu havia perguntado no início, o que é mesmo Natal? Milagre. É a certeza das boas novas de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a humanidade. Amém. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Neste Natal, creia. Os milagres são reais. Experimente o milagre de Jesus na sua vida.